Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo de Direito Constitucional. Eu sou o professor Ivano Herman e hoje nós vamos trabalhar controle de constitucionalidade. E o que é o controle de constitucionalidade? Um conceito que eu gosto muito é que o controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade das normas infraconstitucionais diante das normas constitucionais. Ou seja, o Instituto Controle de Constitucionalidade, ele trabalha com a verificação da possibilidade da manutenção dessas normas infraconstitucionais no ordenamento jurídico brasileiro diante da compatibilidade ou incompatibilidade com as normas constitucionais. Se forem compatíveis, permanecem no ordenamento jurídico. Se forem incompatíveis, são retiradas do ordenamento jurídico. Ok, professor, mas que normas constitucionais são essas? Bom, essas normas são aquelas que se encontram no topo da pirâmide de Kelsen. A doutrina brasileira aponta que a Constituição está no topo dessa pirâmide hierárquica e nós temos os 250 artigos da Constituição. Professor, o preâmbulo, quando eu abro minha Constituição, está lá no texto. Ele também é uma norma constitucional que pode ser utilizada como parâmetro para controle de constitucionalidade? A resposta é não. Já há entendimento jurisprudencial pacífico do STF que o preâmbulo não tem normatividade jurídica. O preâmbulo é tão somente uma carta de intenção política. Então, em que pese ele estar lá no texto constitucional, quando você abre a sua Constituição, ele não tem capacidade, não tem força normativa suficiente para ser parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, no texto constitucional, os 250 artigos da Constituição são normas constitucionais. Mas o que, professor? ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Mais o que? Tratados Internacionais de Direitos Humanos, desde que aprovados por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Assim quis o Constituinte, está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional terão status de norma constitucional. Então, até agora, a Constituição, seus 250 artigos, o ADCT, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas e os princípios constitucionais, explícitos e implícitos. Essas são as normas constitucionais que podem ser utilizadas para controle de constitucionalidade. Ou seja, os parâmetros que o Poder Judiciário vai olhar para ver se as demais normas do ordenamento jurídico são compatíveis com esse bloco de constitucionalidade, com essas normas constitucionais. Se as leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, tratados internacionais que não foram aprovados com aquele quórum especial forem compatíveis com esse bloco de constitucionalidade, ótimo, permanecem em vigência. Se forem incompatíveis, devem ser retirados do ordenamento jurídico e vai prevalecer o bloco de constitucionalidade. Perfeito, professor? Entendi que controle de constitucionalidade é a capacidade ou a possibilidade de verificação da compatibilidade das normas infraconstitucionais diante das normas constitucionais. Essas normas constitucionais estão organizadas na pirâmide de Kelsen de forma hierarquicamente superior às demais, o chamado bloco de constitucionalidade. 250 artigos da Constituição, ADCT, tratados internacionais de direitos humanos, desde que aprovados por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional e princípios constitucionais explícitos e implícitos. Lembrando, preâmbulo não pode ser utilizado como parâmetro para controle das normas constitucionais. Ok, mas existem alguns requisitos que devem ser cumpridos para que o controle de constitucionalidade possa ser exercido. Sem esses requisitos, não é possível a sua realização. Quais são esses requisitos, professor? São 3. Vamos ver cada um deles. Primeiro requisito é a hierarquia normativa e a supremacia das normas constitucionais. Ou seja, é necessária a adoção da ideia de supremacia constitucional, de pirâmide hierárquica, de constituição acima de todas as demais normas, para que você possa ter parâmetros para controlar a constitucionalidade das demais.
Se todas as normas estiverem no mesmo status jurídico, no mesmo patamar jurídico, não há verificação de constitucionalidade, porque todas elas têm a mesma hierarquia, o mesmo valor. Aqui não. Para exercício do controle de constitucionalidade é necessário um controle hierárquico, uma pirâmide hierárquica. E nós adotamos essa ideia que vem da Constituição Austríaca de 1920, trazida pelo conhecido jurista Hans Kelsen. Segundo requisito, depois da supremacia constitucional, é que a Constituição seja rígida. Rígida. E o que é uma Constituição rígida, meus amigos? Constituição rígida é aquela que possui um processo legislativo mais complexo de alteração que as demais normas do ordenamento jurídico. Como assim? É mais difícil, é mais complexo fazer alteração do texto constitucional ou criação de norma constitucional que qualquer outra norma jurídica. Vamos pensar num exemplo prático. Nós sabemos que para aprovação de uma emenda constitucional que altere o texto constitucional, é necessário uma votação especial. Que votação é essa? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Para leis complementares, professor, a título de exemplo, maioria absoluta. E leis ordinárias, maioria simples, maioria relativa. Então imagine comigo que em determinada casa legislativa nós tenhamos 100 parlamentares. E hoje foram trabalhar 80. 100 parlamentares na casa, 80 hoje foram exercer suas atividades presencialmente. Qual é o quórum necessário para a aprovação de uma lei ordinária no nosso exemplo? Bom, lei ordinária, maioria simples, eu preciso de 50% mais um dos votos dos presentes, desde que presente o quórum qualificado de votação. Tem 80 presentes? Sim. Ok, podemos iniciar a votação. Quantos votos são necessários para a lei ordinária? Maioria simples, 50% mais um dos que compareceram, dos presentes, 41 votos. 41 votos. Ok. Se hoje também vamos votar as leis complementares, quantos votos são necessários para aprovar uma lei complementar hoje, por exemplo? Bom, lei complementar, maioria absoluta, 50% mais um dos membros. Quantos membros são? 100 membros. Quantos votos eu preciso? 51. Então, no nosso exemplo até agora, nós precisamos de 41 votos para aprovar uma lei ordinária. 51 votos para aprovar uma lei complementar. E quantos votos são necessários para aprovar uma emenda à Constituição? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. 3/5 dos membros. São 100 membros, eu preciso de 60 votos. Vejam, aqui nós já vimos que a nossa Constituição é rígida, que é mais complexo alterar a Constituição, por exemplo, do que criar uma lei complementar ou ordinária. 41 votos para a lei ordinária, 51 votos para a lei complementar, 60 votos para a Constituição. Mas além disso, leis ordinárias e complementares, 1 turno de votação em cada casa. Emenda constitucional, 2 turnos de votação em cada casa. O que significa dizer, nossa Constituição é rígida, tem um processo legislativo mais difícil, mais complexo que as demais normas presentes no ordenamento jurídico. É mais difícil alterar o texto constitucional que as demais normas. A título de exemplo, trouxemos emenda constitucional, leis complementares e leis ordinárias. Segundo requisito. Primeiro requisito, supremacia constitucional. Segundo requisito, Constituição rígida. Ótimo. Você falou que são 3 requisitos, professor. Qual é o terceiro requisito? O terceiro requisito é que exista um órgão com competência constitucional para guardar e julgar os casos constitucionais. E aí, nós temos o artigo 102 da Constituição, que diz o seguinte: compete ao STF precipuamente a guarda da Constituição, vírgula, cabendo-lhe, 2 pontos. Aí vem os incisos que trazem um rol não exaustivo, não taxativo das atividades do STF. Ou seja, a função precípua, a função principal do STF é a guarda da Constituição. Terceiro requisito, órgão com competência para guardar e julgar a Constituição. 3 requisitos. Primeiro deles, supremacia constitucional. Ok. Segundo deles, Constituição rígida. Ok. Terceiro deles,
Previsão de um órgão específico para a guarda da Constituição. Artigo 102 da Constituição compete ao STF. Controle de constitucionalidade, conceito e requisitos é o que nós vimos hoje. Continuamos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Muito obrigado, foi um prazer, até a próxima.